A paz do Senhor seja com você e assim permaneça na sua vida. 27º dia do nosso desafio 72 dias, lendo a Bíblia toda com Deus Pai. E tô aqui, com a camiseta do primeiro encontro insano da rede insana que foi em Brasília aqui. Eu faço parte dessa insanidade que traz sanidade. A insanidade aqui que de ler a Bíblia toda, ela nos traz sanidade, de nós conhecermos mais a Jesus através da palavra, traz sanidade à nossa vida, à nossa mente, à nossa alma, como um todo aqui. E hoje estou usando ela aqui e estou aqui com a bandeira aqui do estado de Alagoas, né? Hoje é Alagoas, né? Que tem a capital Maceió. Mas eu estou pensando em deixá-la para amanhã, não sei, né? Que eu destacar aqui a camiseta hoje. O que vocês acham? Comenta aí. Deixa para amanhã, vamos usar hoje. Vamos usar hoje, né? Vamos começar aqui. Alagoas, alô Alagoas, Nordeste brasileiro. Glória a Deus. Hoje é com vocês. Alagoas, estado querido e abençoado. Eu já estive aí em alguns lugares, Maragogi, Maceió, Japaratininga, São Miguel dos Milagres e muito mais. Vamos lá? Começando o livro de Esdras e também vamos começar Neemias, porque Esdras tem 10 capítulos e assim nós vamos lá. Deus, fale conosco através da sua palavra. Continua, Senhor, conosco e com a tua presença. Venha abençoar todo o povo, meu Pai, que lê a tua palavra, que ama a tua palavra, que prega a tua palavra, que vive a tua palavra, que louva a tua palavra, que profetiza a tua palavra, que, meu Pai, que pauta a sua vida na sua palavra, meu Pai, que assim continue em nome de Jesus. Amém. Esdras, capítulo de número 1 em diante, o decreto de Ciro, subtítulo 2 Crônicas, capítulo 36, verso 22 ao verso 23. Vamos lá. No primeiro ano do reinado de Círio, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Círio e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio da leitura em público este decreto. Eu, Círio, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor Deus dos céus me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Verso 3, que Deus esteja com todos vocês, que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Devem-lhe dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Os israelitas voltam para Jerusalém. Verso 5 em diante. Os chefes, então, das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, o sacerdote e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhe vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Círio entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo,
do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Círio devolveu os objetos a Mitridate. O tesoureiro fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sebazar, o governador de Judá. Esta é a lista esta é a lista: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1.000 outros objetos. O total dos objetos do ouro e da prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém, quando voltou da Babilônia com os israelitas, que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Esdras, capítulo de número 2. Os que voltaram da Babilônia. Subtítulo: Neemias, capítulo de número 7, verso 4 ao verso 73. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiro, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraias, Reelaias, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatiás, 372. Ará, 775. Paate, Moabe, isto é, os descendentes de Jesuá e de Moabe, 2.812. Elão, 1.254. Zatu, 945. Zacaí, 770. Bani, 642. Bebai, 623. Asgate, 1.222. Adonicam, 666. Bigvai, 2.056. Adim, 454. Até, também chamado de Ezequias, 98. Besaí, 323. Jorá, 112. Rassum, 223. Gibar, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123. Netofá, 56. Anatote, 128. Asmavete, 42. Kiriate Arim, Sefirá e Beerote, 743. Ramá e Gebá, 621. Micmas, 122. Betel e Aí, 223. Nebo, 52. Miquibis, 156. A outra, Elão, 1.254. Harim, 320. Lote, Hadide e Ono, 725. Jericó, 345. Senaá, 3.630. Esta é a lista dos grupos de família de sacerdotes que voltaram do chefe e o número de pessoas de cada grupo.
Jedaiás, descendente de Jesuá, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Harim, 1017. Esta é a lista dos grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas descendentes de Jesuá e Cadmiel, que eram descendentes de Rodaviás. 74. Músicos descendentes de Asaf, 128. Porteiros descendentes de Salum, de Ater, de Talmon, de Acube, de Hatita e de Sobai. Ao todo, 139. Esta é a lista dos grupos de famílias dos servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Hassufá, Tabaote, Queiroz, Siá, Padom, Lebaná, Hagaba, Acube, Hagabe, Salmai, Hanã, Gideel, Gaar, Reaiás, Rezim, Necodá, Gazam, Uzá, Passeia, Bessai, Asnate, Meunim, Nefissim, Baquebuque, Hacufa, Harur, Baslute, Meidá, Harsa, Bargos, Barcos, Cícera, Temar, Nessias e Ratifá. Esta é a lista dos grupos de família dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Sotai, Soferete, Perudá, Jaalá, Darcon, Gideel, Cefatiás, Ratiu, Poquerete, Razebaim e Ami. O total dos trabalhadores do templo e todos os descendentes dos servidores de Salomão eram de 392. Havia 652 que eram dos grupos de famílias de Delaiás, Tobiás e Necodá, que voltaram das cidades de Teumelá, Teu-Harsá, Querube, Adã e Imer, mas eles não puderam provar que eram israelitas por raça ou por parentesco. Os grupos de família dos sacerdotes Rabaiás, Cos e Barzilai não puderam encontrar registros que provassem de quem eram descendentes. O antepassado do grupo de família de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileatita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes, porque não puderam provar quem eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados, até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão quando o Urim e o Tumim. Total dos israelitas que voltaram, 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de família entregaram ofertas para construir o templo de Deus, no mesmo lugar.
deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes e os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes e os porteiros do templo e outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido. Esdras capítulo de número 3, o altar e os sacrifícios. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque e os seus companheiros, outros sacerdotes e também Zorobabel, filho de Salatiel e os seus parentes, construíram o altar do Deus de Israel, para oferecer ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas, de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas, e ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. Começa a reconstrução do templo. Verso 7 em diante. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro, que foi trazida por mar do Líbano, até o porto de Jobe. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte ao da sua volta, no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e seus filhos, que eram descendentes de Rodavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Renadate. Quando os construtores colocaram os alicerces no templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas descendentes de Asaf carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor. Outros respondiam, eles diziam:
O Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria, e assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Esdras capítulo de número 4. Os inimigos fazem parar as obras. Os inimigos das tribos de Judá e de Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esar-Hadon, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Uma carta para o rei, verso 6 em diante. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislã, Mitridate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era governador, e Sinsai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinsai, o escrivão, junto com seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque, da Babilônia, e de Suzã, na região de Elão, e junto com outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oeste escreveram o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde Emá. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que, se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo,
essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxas, e por causa disso, o rei terá muito prejuízo, como nós somos seus servidores. Não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso, sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros templos havia, em outros tempos tem havido revoltas nela, e por isso ela foi construída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que se essa cidade for construída de novo e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. A resposta do rei. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta a Reum, governador, a Sinsai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. Saudações! A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então, mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que, desde os tempos antigos, Jerusalém tem se revoltado contra as autoridades do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste, e o povo lhe pagava impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo, enquanto eu não mandar. Cumpram essa ordem com todo cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinsai e para os seus companheiros. Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar as obras. A reconstrução do templo, verso 24. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras capítulo 5, continuação. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, e os dois profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e consertarem essas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajuntando a reconstruir o templo, mas Deus estava protegendo os líderes israelitas, e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dário e recebesse uma resposta. O relatório que Tatinai e Setar-Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este: ao rei Dário, que o Senhor governe em paz.
levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedra e as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então, nós perguntamos aos líderes do povo quem lhe tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam: Nós somos os servos do Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado, e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas, no primeiro ano do reinado sírio, como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo de Babilônia. O rei sírio devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia, para saber se o rei Sírio deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois, nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito desse assunto. Esdras, capítulo de número 6. A ordem de Sírio é encontrada. Então o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos da Babilônia, onde eram guardados os documentos, e na cidade de Ecbataná, na província de Média. Foi encontrado o documento, e nele estava escrito o seguinte: No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada 3 carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos, cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. A ordem de Dário, verso 6 em diante. Então o rei Dário mandou a seguinte resposta: São estas as ordens do rei Dário para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Setar, Bozenai e para os seus companheiros, oficiais da província do Eufrates Oeste, afastem-se do templo e não proíbam a sua reconstrução. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas
reconstrua o templo de Deus, no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente, para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, todos dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disseram que precisam, pois novos carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados, como ofertas ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu. Orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda, tirada da sua casa. Depois fiquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e façam virar um montão de entulho que Deus lhe escolheu, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei a esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. O templo é terminado e inaugurado. Verso 3 em diante. Então o governador Tatinai, Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Síria. Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia, acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então, o povo de Israel, isto é, os sacerdotes e os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria à adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício, e 12 bodes como oferta para tirar pecados, um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escada dos sacerdotes e dos levitas para os serviços do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. A Páscoa, verso 19 em diante. O povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado e estavam puros. Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa, em favor de todas as pessoas que haviam voltado em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios, e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel. Também comemoraram durante 7 dias. Eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Estavam muito contentes, porque o Senhor havia feito o rei da Assíria ficar em favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo.
Esdras capítulo 7. Esdras chega a Jerusalém. Alguns anos depois, quando Artaxerxes, rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraias, neto de Azarias e bisneto de Hilquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraias, Uzi, Buqui, Abissuá, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém, com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes levitas, e os músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia 1º do 1º mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. A carta de Artaxerxes, verso 11 em diante. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdote e levitas. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e a Judá, para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, quem tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinhos, para oferecer no altar do templo de Jerusalém, com o ouro e a prata que sobrarem. Compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém, e qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir, até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo o cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo.
para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes, que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo, ou de qualquer outra pessoa ligada a este templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reinado será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras louva a Deus. Esdras disse, verso 27 em diante: Louvado seja o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e todos os seus oficiais poderosos. Assim, o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Esdras, capítulo de número 8. Os que voltaram da Babilônia. Esta é a lista dos chefes de grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. Gersom, da família de Finéias; Daniel, da família de Itamar; Ratus, filho de Secanias, da família de Davi; Zacarias, da família de Parós, com 150 homens do seu grupo de famílias, havia registrado das suas famílias. Elionenai, filho de Zeraias, da família de Paate-Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zatu, com 300 homens. Ebete, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Jesaias, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Joanã, filho de Racatã, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaias, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabute, da família de Bigvai, com 70 homens. Esdras manda buscar levitas. Verso 15 em diante. Eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Aavá. E ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita
Aí mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semaias, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Messulã. E chamei também 2 professores, Joiaribe e Eunatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Cassifiá, e disseram a ele e aos seus colegas, servidores do templo, que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Razabias e Gesaias, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhidos para ajudar os levitas. E fizeram uma lista com os nomes de todos eles. O povo jejua e ora. Então, ali perto do rio Aavá, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse nossa viagem e nos protegesse os nossos filhos e tudo o que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos e oramos pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. A entrega das ofertas, verso 24 em diante. Dos chefes dos sacerdotes, eu escolhi Serebias, Razabias e outros 10. Então, pesei a prata, o ouro e os objetos que o rei, os seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo. E entreguei tudo a esses sacerdotes, que o que eu entreguei foi a seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8.000 quilos e meio, 2 objetos de fino bronze preciosos como ouro. Então, eu lhe disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos estes objetos de prata e de ouro trazidos a ele como ofertas feitas, por vontade própria. Tomem bem conta deles, até que vocês cheguem ao templo. Ali, nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro, os objetos, a fim de levar para o templo de Jerusalém. A volta para Jerusalém. Verso 31 em diante. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Aavá, a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos.
quando chegamos a Jerusalém. Descansamos 3 dias. Então, no quarto dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos aos sacerdotes Meremote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabate, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados, como sacrifício ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros, 77 carneirinhos para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados, como sacrifício a Deus, o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates Oeste. E estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus. Esdras, capítulo de número 9. A oração e confissão de Esdras. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, o sacerdote e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus e dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas e dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com a gente de outros povos, e os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza. Arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado cheio de desgosto até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados, que sobem até o céu, desde o tempo dos nossos antepassados até hoje. Nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos dos reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros, e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu fostes bondoso por algum tempo e deixastes que alguns de nós escapássemos e viéssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixastes escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não deixaste a escravidão. Tu fizestes os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo que estava arrasado, e que achássemos
segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar, que ia ser nossa, era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade. Se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-las aos nossos descendentes para sempre. Mas, depois de tudo o que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficaria tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Esdras, capítulo de número 10, último capítulo deste livro. As esposas estrangeiras são expulsas. Verso 1 em diante. Enquanto Esdras estava ajoelhando em frente do templo, orando e chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens e mulheres e crianças, se reuniram em volta dele, e eles também choraram amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora, prometemos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e dos outros que respeitem aos mandamentos do nosso Deus. Assim, estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliacibe. Ele passou a noite ali, sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia deveriam se reunir em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia as suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte e por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam.
Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muitos e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados deste pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então, cada homem que vive nas nossas cidades e que casou com uma mulher estrangeira virá num dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus, por causa dessa situação, se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, e Messulam, e Sabetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então, o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de família e anotou os nomes deles. Estes começaram a investigação no dia 1º do 10º mês, e nos 3 meses seguintes, eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Lista dos que tinham mulheres estrangeiras, verso 18 em diante. Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras. Sacerdotes por grupos de famílias: Maaseias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos, filho de Josadaque. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Da família de Imer, Hanani e Zebadias. Da família de Harim, Maaseias, Elias e Semaias, Jeiel e Uzias. Da família de Passur, Elionenai, Maaseias, Ismael, Netaneel, Josabate e Elassá. Levitas: Josabate, Simei e Quelias, também chamado Quelita, Petaias, Judá e Eliezer. Músicos: Eliacibe. Os guardas do templo: Salum, Telém e Uri. Outros: da família de Parós, Ramaias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaias. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliacibe, Matanias, Jerimote, Zabate e Aziza. Da família de Bebai, Jeoanã, Hananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Messulam, Maluque, Adaias, Jasub e Seal e Jerimote. Da família de Paate, Moabe, Adiná, Quelaal, Benaias, Maaseias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Da família de Harim,
Eliezer, Josias, Malquias, Semaias, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Hassum, Matenai, Matatá, Zabate, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaias, Betias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliacibe, Matanias, Matenai e Jaasaú. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaias, Maquinadebai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amariá e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabate, Zebiná, Jadai, Joel e Benaias. Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com seus filhos. Livro de Esdras concluído, glória a Deus. Vamos para Neemias já, Neemias capítulo 1. Neemias ora por Jerusalém, verso 1 em diante. Esta é a história de Neemias, filho de Hacalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, quem me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então, eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grande dificuldade. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram: finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estão caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos e o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que dissestes a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para lhe ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livrastes do cativeiro, com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Faze com que
eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Neemias, capítulo de número 2. Neemias vai para Jerusalém. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: Por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: Que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: O que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o pedido. Ele perguntou: Quanto tempo eu ficaria fora e quanto voltaria? E eu disse: Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer na cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão, no vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar o lugar para passar pelo entulho. E por isso fui até o vale de Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes e às autoridades, aos oficiais ou qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu disse: Vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade
e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução, e apontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate e Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós, e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei. Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte das tradições religiosas do povo de Israel. Neemias, capítulo de número 3, a reconstrução das muralhas. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliacibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre do Sem e até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Hasenaá construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. As 3 partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira por Meremote, filho de Urias e neto de Racós. A segunda por Mesulam, filho de Berequias e neto de Mesesabel. E a terceira por Zadok, filho de Baaná. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obra mandaram. Joiadá, filho de Passeiá, e Mesulam, filho de Besodias, reconstruíram o portão velho. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares, e colocaram os trincos e as trancas. Melatias de Gibeão, Jadom de Meronote e os homens da cidade de Gibeão de Mispá construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Haraias, que era de Ourives, construiu o trecho seguinte. Hanaias, que era permumista, construiu o trecho seguinte, até a muralha larga. Refaias, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Jedaias, filho de Harumaf, construiu o trecho seguinte, perto da sua casa. Ratus, filho de Hassabinéias, construiu o trecho seguinte. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate, Moabe, construiu o trecho seguinte, e a torre dos fornos. Salum, filho de Haloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. As suas filhas o ajudaram no trabalho. Hanum, os moradores de Zanoá, reconstruíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram os trincos e as trancas e consertaram 500 metros de muralha até o portão do lixo. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem, reconstruiu o portão do lixo. Ele
Ele pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Salum, filho de Coou-Rosé, governador do distrito de Mispá, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Selá, ao lado do jardim do rei Salom, construiu a muralha até as escadas que descem da cidade de Davi. Neemias, filho de Hasbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, construiu o trecho seguinte, até a sepultura de Davi, até a represa e até as barracas dos soldados. Levitas que trabalharam nas muralhas, verso 17 em diante. Os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Sabiás, governador de metade do distrito de Keilah, construiu o trecho seguinte. Bavai, filho de Renadate, governador da outra metade do distrito de Keilah, construiu o trecho seguinte. Ezer, filho de Jesuá, governador de Mispá, construiu o trecho seguinte, em frente do depósito de armas, até o lugar onde a muralha faz esquina. Baruque, filho de Zabai, construiu o trecho seguinte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliacibe, o grande sacerdote. Meremote, filho de Urias e neto de Racós, construiu o trecho seguinte, desde a porta da casa de Eliacibe até o fim da casa. Sacerdotes que trabalharam nas muralhas. Verso 22 em diante. Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam em redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. Benjamim e Hassub construiu o trecho seguinte em frente das suas casas. Azarias, filho de Maacéias e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa. Binuí, filho de Renadate, construiu o trecho seguinte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha. Palaal, filho de Uzai, construiu o trecho seguinte, começando da esquina e da torre do palácio de cima, perto do pátio da guarda. Pedaias, filho de Parós, construiu o trecho seguinte, até o lugar no leste, perto do portão das águas e da torre que guarda o templo. Isso fica perto daquela parte da cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo. Outros construtores. Verso 27 em diante. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o seu segundo trecho, desde um ponto no lado contrário até a torre que guarda o templo, até a muralha perto de Ofel. Um grupo de sacerdotes construiu o trecho seguinte, saindo no portão dos cavalos e continuando para o norte. Cada um deles construiu em frente à sua própria casa. Zadok, filho de Imer, construiu o trecho seguinte em frente à sua casa. Semaias, filho de Secanias, que era o guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Hazalaf, construíram o trecho seguinte. Este foi o trecho que eles construíram. Messolam, filho de Berequias, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa.
Um ourives chamado Malquias construiu o trecho seguinte, até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes. Essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. Os ourives e os comerciantes construíram o último trecho da sala da esquina até o portão das ovelhas. Neemias, capítulo de número 4. Os inimigos de Neemias. Quando Sabalate ouviu que os judeus estavam reconstruindo muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós, diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos. Ele disse: o que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que forem queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, que estava com ele, disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-las. O nosso Deus escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles, mesmo que tudo que eles tenham seja roubado e eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não se esqueças dos seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então, continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura, porque o povo estava animado para trabalhar. Sambalate e Tobias e os povos de Arábia, Amon e Astode ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles, e de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados, e ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de família atrás das muralhas, em todos os lugares onde ele ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e os seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então, todos nós voltamos para os nossos trabalhos na reconstrução das muralhas.
Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados, com lanças, escudos, arcos e flechas, e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo as muralhas. Cada pessoa carregava madeiras de construção em uma das mãos e na outra carregava uma arma, e todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia que devia tocar corneta para dar o alarme ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim, todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com as lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nenhum dos meus empregados e os guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, e todos nós estávamos sempre com as armas nas nossas mãos. Neemias, capítulo de número 5, último capítulo do dia de hoje. Vamos lá. Glória a Deus. A exploração dos pobres. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomadas de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desses problemas e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês que são judeus estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo,
e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo, os seus campos e as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam a promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi, e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem e os deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram: Amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. A bondade e honestidade de Neemias. Verso 14 em diante. Durante os 12 anos em que fui governador na terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu nem os meus parentes comemos a comida a quem eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas, que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu recebia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso, não pedi o dinheiro da comida, a quem eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo. Glória a Deus! Concluído mais um dia. E assim amanhã já concluiremos o livro de Neemias completamente. Glória a Deus, gente! Deus abençoe mais e mais, Deus prospere cada vez mais a vida de vocês e o ministério, gente. Neemias fez uma grande obra e nós também, para Deus, para o Senhor Jesus, para a glória do nome dele, para o louvor do nome dele, vamos fazer também, com a direção do Espírito Santo, uma grande obra. Deus prospere vocês mais e mais e ore pelo seu país, ore pelo Brasil, ore pela sua região, pelo seu bairro, pela sua redondeza e ore por Alagoas, ore por Maceió, ore pelo Nordeste, ore. Deus abençoe mais e mais. Em nome de Jesus.